Legal, a gente vai estar durante toda a tarde ouvindo cientistas políticos, sociólogos, especialistas, vereadores de várias legendas. A gente ouviu aí o vereador Zé Américo do PT, que foi eleito deputado estadual. A gente vai ouvir agora o líder do PT na casa, depois nós vamos ter vereadores do PSB, do PSDB, de outros partidos, para fazer uma análise desse quadro eleitoral. 2 horas e 21 minutos, o vereador Alfredinho, líder do PT na casa, o vereador que participa sempre assiduamente da programação da TV Câmara aqui conosco. Vereador, e aí, como é que está o day after aí desses números em algumas regiões do país muito surpreendentes? O que o senhor tem a dizer sobre essa eleição presidencial? Veja, boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes. Olha, a eleição acabou ontem, o primeiro turno. A partir de agora, nós já vamos, a partir de hoje, nos reunir, direção partidária, candidatos eleitos, aqueles que não foram eleitos, já para traçar os planos para o segundo turno. Podemos baixar a cabeça. Eleição é assim, resultado às vezes nos favorece, às vezes não. Mas nós ainda temos a disputa presidencial, essa é de grande importância. Então, em São Paulo não foi um resultado favorável para todos nós sabemos disso, né? Agora reunir, debater, discutir e a partir de amanhã ir para a rua. Colocar a militância na rua. Militância na rua. Nós temos que fazer reuniões, é claro, para traçar as estratégias, mas a principal coisa é ir para o trabalho. A partir de amanhã todos nós estaremos nas ruas, né, e pedindo voto para Dilma e nós vamos derrubar essa diferença aqui em São Paulo. Essa diferença que houve entre Dilma e Aécio, nós vamos derrubar ela. Então, vereador, sobre essa diferença, a gente acabou de falar com a professora Jaqueline Quarezemin, nós tivemos aí quase 20% em número de votos. Isso equivale a dizer que a presidente Dilma teve quase 4 milhões de votos, ou mais de 4 milhões de votos, a menos do que Aécio Neves no estado de São Paulo. Esse é um número muito preocupante para o PT? Olha, nos preocupa porque são muitos votos, né? Mas talvez aqui em São Paulo, e essa diferença, essa votação do Aécio, ela surpreendeu até as próprias pesquisas que apontavam ele em terceiro lugar aqui em São Paulo. Talvez eles tenham acertado a estratégia de, nos últimos dias da campanha, concentrar esforços aqui em São Paulo, já prevendo que em Minas seria muito difícil em Minas eles vencerem. E aí fizeram a concentração maior de campanha aqui e com certeza isso foi o resultado dessa diferença aqui em São Paulo ter sido maior. Agora, nós já estamos vendo os números, já sabemos o que aconteceu. Agora nós vamos ter que nos organizar e buscar derrubar essa diferença. E, vereador, qual é a análise que o senhor faz do papel que a Marina Silva vai ter nesse segundo turno? Tanto o jornal Estado de São Paulo, aliás, o Estado de São Paulo em manchete, quanto a Folha de São Paulo na submanchete, diz que a Marina Silva sinaliza um possível apoio a Aécio Neves. O senhor acredita que isso vai ocorrer? Qual é a projeção que o senhor faz? Você sabe que essa coligação da Marina tem um pouco de confusão. Você tem a Rede de Sustentabilidade, que é um partido que ela está criando, que ainda não é oficial, e nós não sabemos o que é que vai defender, o que é que vai propor a Rede. Me parece que isso aí, essas afirmações que estão sendo feitas, muito baseada talvez em declarações, em colocações individuais da própria Marina. Nós não sabemos qual é o posicionamento da maioria do pessoal da Rede. O PSB, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista de aproximação política, tem muito mais com o PT. Foram nossos aliados em todas as eleições, menos essa última aí. Mas o PSB sempre teve uma aproximação política e ideológica mais conosco. Então, eu tenho a impressão que é muito difícil o PSB tomar uma decisão de apoiar o Aécio. Por tudo que a história que tiveram conosco, os lugares onde nós tivemos alianças. A Rede fosse olhar do ponto de vista de um discurso mais à esquerda, e que eles vêm pregando durante todo esse período que eles tentaram se oficializarem, a tendência seria um apoio ao PT, a Dilma, todos os problemas. Agora, a Marina Silva,
e a gente vai conversar depois com lideranças aqui ligadas e que apoiaram ela no primeiro turno, a Marina Silva sinalizou a ideia de construir uma nova política. Esse foi um dos grandes motes da campanha dela, a ideia de que entre o Fla-Flu, PT versus PSDB, e mais uma vez a gente está vendo uma eleição muito polarizada, era possível existir algo no meio desse caminho. A ideia de uma terceira via. Nesse momento, vereador, se ela apoiar o PT, ela desconstrói esse argumento de terceira via. Se ela apoiar o PSDB, ela desconstrói esse argumento de terceira via. E se ela ficar omissa, ela se torna omissa num momento crucial para um debate eleitoral de tamanha importância que vai sinalizar o caminho do país em 2015, 16, 17 e 18. E agora? Veja, O que é que o senhor faria se o senhor estivesse na pele dela? veja, eu estava pelo o lado mais progressista. E no meu ver, o lado mais progressista é a Dilma. Do ponto de vista, inclusive, para a Marina, que quer ela, Marina, ser uma terceira via, vir com a nova política, como ela fala muito bem. Não dá para dizer que uma composição composta por PSDB, DEM e PPS seja nova política. Dá para dizer. O DEM é um partido conservador extremo, nós sabemos tudo de tudo isso, né? E a Marina, ela até poucos dias, ela foi do PT. Todos nós sabemos disso, que ela foi do PT. Ela pode até estar magoada com o PT, porque é disputa. Por mais que a gente tenha relações próximas, ou tenha relações de amizades, na hora da disputa, no final dela, sempre acaba com algum tipo de problema, né? Que alguém fica magoado com o outro. Mas a Marina conhece mais o PT, ela sabe que o PT é um partido que sempre pregou a política sempre voltada para aqueles que mais precisam, né? Os programas sociais para melhorar a renda das pessoas que mais precisam, ela sabe disso. O senhor acha, vereador, que a margem de crescimento do número de votos... Porque nós temos um problema que é numérico, vereador. Veja só a capa da Folha de São Paulo de hoje. A presidente Dilma teve 43.245.000 votos. A Aécio Neves teve 34.889.000. Nós estamos falando aí de uma diferença de mais de 8 milhões um pouco mais de 8 milhões de votos de diferença. E a Marina teve 22 milhões de votos. Primeiro, acho que para todo mundo, inclusive as pesquisas mostraram isso, esse número de votos em Aécio Neves, 34.800.000 votos, não era um número de votos esperado. O senhor discorda disso? O que as pesquisas apontavam, se a gente for partir do ponto de vista de análise das pesquisas, elas não apontavam isso, né? Claro que surpreendeu pelo número, em análise com as pesquisas, né? Agora, essa votação da Marina, que está em jogo e que está em debate, ela não é uma votação automática para um ou para outro, dependendo da decisão dela. Não é. Ninguém consegue transferir 100% dos votos para ninguém. Sim, mas aí que tá. Com 2/3 dos votos da Marina, vamos reduzir a conta. Vamos falar o seguinte, fazemos de conta que a Marina teve 21 milhões de votos. Se a gente pegar 14 milhões de votos da Marina e jogar na conta do Aécio, muda completamente o cenário eleitoral. O senhor discorda? Pegar quanto? 14 milhões? 14 milhões. 7 ficariam divididos. Aí estaria no voto a voto. A eleição seria definida... 7 milhões de votos da Marina, 3,5 vão para Dilma. 3,5 vão ser nulos ou brancos. E os outros 14 milhões seguiriam para Aécio Neves. A gente teria um empate, rigorosamente um empate técnico aí. Voto a voto. O senhor acredita que isso pode acontecer, vereador? Bem, é um cenário ainda que nós não sabemos, não dá para a gente avaliar o que pode acontecer, porque a eleição terminou ontem. A partir de amanhã, e daqui mais uma semana, é que nós vamos ter um quadro mais definido de que vai acontecer. Das primeiras pesquisas que vão aparecer, que aí você começa a perceber qual é a tendência da maioria dos votos da Marina. Mas eu não acredito que vai esse número que você está me dizendo. O eleitor da Marina, pelo perfil ideológico dele, se for avaliado do ponto de vista de perfil ideológico, a tendência dele é ir mais para o Aécio do que... Aliás, mais para a Dilma do que para o Aécio. Essa é a tendência. Como se poderia ser o contrário, do PSDB,
Se fosse com a Marina, a tendência do eleitorado do PSDB, até pela a opulsão que faz... Ao PT? O PT seria ir para o Aécio. E aí, o vereador, qual é o papel que o senhor acha que o presidente Lula deve ter nesse segundo turno? Sempre o Lula vai ter um papel decisivo importante. Pela a liderança que ele exerce no PT, a liderança que ele é a nível nacional, ele vai ter um papel fundamental. Inclusive a garra e a vontade que ele tem de fazer o corpo a corpo, a relação que ele tem com o povo, que é uma relação diferenciada de qualquer outro político, essa relação que o Lula tem com o povo. Então, ele vai fazer uma diferença importante, vai ter um papel decisivo nessa eleição, que nós já sabemos. É muito difícil o Aécio crescer no Nordeste. Muito, assim, além do que ele precisa. É muito difícil. Então, o embate principal vai ficar aqui no Sudeste. Em Minas Gerais, a Dilma, acredito que deva aumentar a diferença, porque é aquilo. Os atuais prefeitos que estão lá hoje lá no estado de Minas, que ainda tem 2 anos de mandatos a serem cumpridos, um pouco mais, já sabe que não vai dialogar mais com o PSDB, vai dialogar com o PT, Fernando Pimentel. Então a tendência de uma boa parte desses prefeitos do estado de Minas vir a apoiar a Dilma é muito grande. Aqui no Sudeste, em Minas, em Rio Grande do Sul, em Rio Grande do Sul tem um segundo turno, o PT está presente. Nós já ganhamos lá no primeiro. E São Paulo que deu essa diferença maior e que aqui sim, aqui nós temos que concentrar esforços e muito trabalho para derrubar essa diferença. Então, o senhor acha que o eixo é sul-sudeste? O eixo é sul e sudeste, principal eixo. Não é que o PT e a Dilma tenha que abandonar o Nordeste achando que já está... Se você pegar lá em Pernambuco, gente, Pernambuco foi o único estado no Nordeste em que a Dilma perdeu a eleição. Ela perdeu para a Marina Silva. Ela ganhou em todos os outros estados do Nordeste e em todos os estados do Centro-Oeste, o Aécio ganhou a eleição. Lá pegou a comoção, a família do Eduardo Campos fazendo campanha para ela, isso pesou muito. Por exemplo, o Lula não foi fazer campanha em Pernambuco. E por que o Lula não foi fazer campanha em Pernambuco? E deixou até que o candidato do PSB ganhasse a eleição lá, e nós estamos apoiando o PTB. Pela relação que ele tinha com o Eduardo Campos, ele respeitou. Então, se for do ponto de vista de coerência, a família do Eduardo Campos deverá fazer campanha para Dilma, pela relação com Lula, pelo respeito que o Lula tinha com o Eduardo, por tudo isso. Então, em Pernambuco, a tendência é a Dilma agora ganhar e ganhar com uma folga muito grande. Legal. Vereador Alfredinho, líder do PT na casa, muito obrigado pelo bate-papo aqui conosco. Nós estamos à disposição do senhor. Vamos conversar nos próximos dias, vamos aguardar aí os cenários eleitorais para que a gente possa falar um pouco mais sobre isso. A gente vai para um rápido intervalo, 2 horas e 34 minutos, voltamos já.